Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Claranet Fast Forward, neste caso à terceira rúbrica, em que iremos falar do tema de inovação e automação, mais concretamente customização do workplace. Apenas fazer um reforço que o Claranet Fast Forward já ou aborda aqui determinados pontos que consideramos mais importantes na transição para o Digital Workplace e é obviamente nosso objetivo ajudar as organizações, ajudar os nossos clientes a definir os próximos passos para iniciar esta transição. Relembrar também que trabalhamos já diferentes tópicos. O primeiro, Return to Office, em que discutimos, neste caso com o nosso convidado, a Galp, quais seriam os pontos mais importantes neste regresso ao escritório, neste período pós-pandemia. Como segundo grande tema, discutimos a questão do Hybrid Life, neste caso como convidado com a Altri, em que passamos por temas essencialmente relacionados com as pessoas, relacionado com a colaboração digital e a própria cultura digital. E hoje iremos abordar um tema extremamente importante, que é a customização do workplace, ou seja, toda a questão da inovação, toda a questão da automação, como é que as organizações devem não só controlar aquilo que são as novas soluções, mas também promover uma cultura digital que traga estas novas soluções para dentro da organização. Como não poderia ser de outra forma, estas rúbricas não funcionariam sem os nossos clientes e hoje aproveito para dar as boas-vindas ao Carlos Manuel Pereira, vogal executivo do IPDJ, Instituto Português do Desporto e Juventude, que nos irá falar aqui destes temas da customização do workplace. Bem-vindo, Carlos. Obrigado e boa tarde. Aceitamos com muito gosto, obviamente, e entusiasmo esta oportunidade de partilharmos as nossas experiências e colaboração com a Claranet. Boa. Lançando o tema da rúbrica de hoje, Carlos, ou seja, toda esta questão da inovação e da automação que se tornou muito mais, podemos dizer, relevante com este período pós-pandémico, algo que nós notamos até naquilo que é a nossa interação e no trabalho que fazemos junto dos nossos clientes, de facto reparamos que existe uma vontade, uma necessidade das organizações em trabalharem cada vez mais de forma digital. Dito isto, existe também uma necessidade de repensarmos a forma como estas organizações não só trabalham ou colaboram de forma digital, mas também como se relacionam com aquilo que são as aplicações ou as soluções digitais. E, portanto, hoje vamos falar de três temas principais. O primeiro que tem a ver com o Enterprise Service Management, o segundo que tem a ver com o Governance, como é que nós fazemos uma gestão destas soluções que aparecem neste novo espaço de trabalho, e depois o terceiro que tem a ver com toda a cultura digital, ou seja, o que é que nós temos que dar às pessoas, que estratégias é que estamos a implementar para, de facto, fazermos aqui um bom uso das soluções. Começando pelo primeiro, pelo Enterprise Service Management, e partindo, obviamente, do princípio que é o uso dos recursos e dos princípios de ITSM, o que é que vocês, enquanto IPDJ, veem como premente na vossa organização, ou seja, que estratégias é que estão a idealizar, tendo em conta o Enterprise Service Management? Rafael, a questão, quais são as prioridades? As prioridades estão relacionadas com o ciclo de desenvolvimento em que nós estamos. Em primeiro lugar, nós em 2017 tivemos necessidade de reestruturar todo o IT do Instituto, desde a infraestrutura, ferramentas de produtividade e até aplicações de negócio e das áreas de suporte, porque o IPDJ é uma organização que tem uma estrutura muito descentralizada, em 25 instalações diferentes, também com uma relação de proximidade muito grande com os clientes no terreno, e, portanto, temos uma grande mobilidade dos funcionários, ainda antes de estarmos a passar por situação pandémica e tornar-se tão intensa a necessidade de colocar como possibilidade o trabalho híbrido ou o trabalho remoto. E, portanto, desenvolvemos, a partir de finais de 2016, 2017, esse processo, mas o desafio, de facto, é constante, porque algumas das soluções que existem hoje em dia não existiam na altura, e também porque o grau de maturidade atualmente existente nos trabalhadores do Instituto é bastante diferente. Hoje em dia existe já bastante incorporado a forma de trabalhar do modo híbrido, recorrendo sobretudo a aplicações digitais. No entanto, ainda há uma série de desafios, porque o grau de diferenciação de conhecimento
e de competências digitais é muito grande. Isto é transversal à administração pública e obviamente também acontece no IPDJ. Temos uma média de idades elevada, de cerca de 56 anos, e portanto há pessoas que conseguem apropriar-se e adotar as ferramentas com facilidade, há outras em que isso se torna mais difícil, e o grande desafio, diria que é conseguir ultrapassar essa barreira inicial de capacitação, e é isso que temos feito também nos 2 últimos anos, aproveitando precisamente até o período em que as pessoas estiveram mais em casa, para fazer essa capacitação e essa adoção das ferramentas que existem. Do ponto de vista da infraestrutura, atualmente temos todas as condições para que tudo funcione com rapidez nas aplicações, à partida com segurança também, e essa é a condição de base para que as pessoas possam envolver com alguma segurança, com alguma tranquilidade. Mas o grande desafio agora é este, é desenvolver competências nas pessoas e também, por outro lado, passar de uma fase centrada sobretudo, ou que teve como foco a prestação do serviço ao cliente, para uma fase em que conseguimos fazer a integração das aplicações de negócio com aplicações das áreas de suporte. Na área financeira, a área de recursos humanos, a área de aprovisionamento, e por aí fora, e portanto, apesar de já termos previsto desde o início desenvolver a interoperabilidade entre aplicações de suporte e de negócio, esse processo ainda não está feito, e esse é um grande desafio que nós temos que fazer. Também são áreas onde normalmente existe mais alguma criticidade de informação e se calhar até algumas resistências, portanto é esse o processo que nós estamos a fazer agora. Exato. E pegando neste seu raciocínio, Carlos, e obviamente partindo mais uma vez do princípio que o SM facilita este acesso, bem como a entrega deste tipo de serviços, mais especificamente, que áreas é que o Carlos identifica como as principais numa organização como a PDJ? Uma área financeira, uma área de recursos humanos, ou seja, o que é que vê como principal desafio? A área financeira, obviamente, é fundamental em todas as organizações, é mais, se calhar, no setor público e, sobretudo, numa instituição que tem como grande parte do seu negócio a atribuição de apoios financeiros a jovens, a organizações de juventude e as organizações do desporto, federações esportivas e clubes. E, portanto, isso exige uma grande, por um lado, uma transparência e automatizar a informação a estes stakeholders. Para terem uma noção, até ao momento torna-se difícil um destes clientes saber qual é a relação financeira que tem com o Instituto em termos de execução financeira dos contratos que tem e que estão na base dos apoios financeiros. E, portanto, aqui um esforço que está a ser feito é ter ferramentas que permitam disponibilizar essa informação na área de cliente e, portanto, as pessoas escusam de estar a sobrecarregar os serviços do IPDJ e, ao mesmo tempo, com as mudanças também que são frequentes de direções, dos órgãos administrativos deste tipo de organizações, não corremos o risco de haver uma mudança, não saberem onde é que estão os documentos e assim têm toda a informação sobre a relação com o Instituto. E também por parte dos próprios colaboradores, porque nós temos cerca de 400 trabalhadores e a ideia é que a informação financeira não fique confinada ao departamento financeiro, que às vezes origina também uma sobrecarga em relação a essa equipa, porque os clientes querem ter informações, se já foi feito um pagamento ou não, e assim os serviços de forma descentralizada têm a forma de aceder a essa informação e esclarecer a sua carteira de clientes de forma mais ágil e mais fácil. E, portanto, esta é uma área que é fundamental, mas também a área de recursos humanos, em que ainda não trabalhamos muito, mas vamos intensificar aí o trabalho nesse domínio, porque para além daquilo que é legal, tem a ver com o processamento de vencimentos, com a gestão, por exemplo, de faltas e de férias, gostávamos muito de conseguir ter informação mais qualitativa e que criasse mais valor para a organização. E vou dar um exemplo muito simples que tem a ver com o acesso à informação sobre o percurso, o currículo dos próprios trabalhadores. Por vezes estamos a recrutar, temos necessidade de recrutar fora, sem ter conhecimento das competências que um determinado trabalhador existe internamente. E, portanto, ferramentas destas permitem-nos, de forma também muito mais rápida e eficaz, saber onde é que estão recursos que sejam capazes de responder a equipas multidisciplinares, que é também um esforço que nós estamos a fazer, de implementar trabalho colaborativo, não estarmos tão presos à estrutura hierárquica que é habitual na administração pública
mas mais focada em objetivos e em projetos que nós temos que concretizar e que têm a participação de pessoas que vêm de várias unidades orgânicas. Exatamente. E pegando no tema dos recursos humanos, que foi o último tema que o Carlos abordou, e muito bem, passando para aquilo que é o nosso segundo tema. De facto, toda esta questão do trabalho digital e a forma como as organizações se adaptaram ou tiveram que, de facto, transitar de uma forma muito mais rápida e que não era esperada neste ano, de certeza, algo que veio aparecer foi a capacidade que nós temos de trazer novas soluções e, mais do que isto, cada um dos colaboradores criar uma solução customizada dentro de casa. Para dar exemplos, e que a própria Microsoft estimula e bem no mercado as soluções low-code, as soluções no-code, em que cada um de nós, de facto, à medida da necessidade, tem a opção de criar. Esta é uma realidade que pode já atingir, obviamente, e atingir, quando digo atingir, é no bom sentido, o IPDJ. O que é que vocês veem como desafio? Ou seja, como é que se faz o governo, o controlo deste tipo de criação e deste tipo de inovação? Sem dúvida que é uma necessidade premente, o nível de inovação é muito grande, a diversidade aumentou também bastante o número de utilizadores internos de aplicações e da parte informática, mas há 4 aspectos, ou 4 exemplos que poderei aqui referir. Por um lado, criámos um sistema de atendimento, de IQs, para fazer a gestão portanto, das necessidades que existem em termos de IT dos vários colaboradores, e associámos a essa ferramenta uma ferramenta de monitorização que nos permite saber quais são os equipamentos que estão alocados a cada trabalhador e que aplicações têm, e monitorizar tudo o que acontece. Quais são as aplicações que estão a ser utilizadas, que não estão, quais são as que são licenciadas, as que não estão licenciadas, e fazermos a gestão desse processo. Também ao nível de operação, de capacidade operativa das aplicações, estamos a implementar um sistema de alarmística que nos permite saber a todo momento se há uma falha, e portanto, como temos uma equipa de IT pequenina, anteciparmos os problemas e reagir de forma mais rápida. Por outro lado, temos fomentado um trabalho de reflexão através de laboratórios criativos com os trabalhadores, de modo a permitir-nos, depois desta fase intensa de inovação e de alterações que introduzimos, perceber este processo todo criou muito stress também nas pessoas. Obviamente deu um salto de produtividade grande, mas criou muito stress e, portanto, utilizamos esses laboratórios para perceber, de uma forma alargada, não é só em relação aos sistemas de informação, quais são os problemas que existem com aquilo que foi implementado e conseguirmos gerar potencial de inovação em relação àquilo que temos, melhorias, ou então desenvolver coisas novas. Um exemplo disso foi um processo interno que tivemos há relativamente pouco tempo, que resulta, ou que teve como objetivo fazer um balanço da forma como as equipas estão a utilizar o Teams e a criação de grupos no Teams e por aí fora, e para resolver problemas específicos, porque até há pouco tempo, se calhar, as pessoas nem percebiam que poderiam ter formas específicas de resolver determinados problemas nos seus departamentos e por aí fora, e promovemos essa sessão precisamente para que fossem os próprios trabalhadores a apresentar a solução que adotaram para resolver um determinado problema de trabalho colaborativo. E, portanto, isso obviamente que foi muito positivo e permite dar saltos de inovação. Por outro lado, também em relação a algumas aplicações, sobretudo internas, vamos tentar privilegiar que sejam desenvolvidas através das ferramentas de low-code que nós temos à nossa disposição, obviamente com os licenciamentos que já temos, e tentarmos dar alguma autonomia em termos de programação às nossas equipas, que apesar de serem pequenas, por ser uma equipa pequena, tem alguma capacidade e, portanto, temos a condição de ajustar de forma mais rápida a necessidades pontuais que vão surgindo. Exatamente, ou seja, existe de facto uma capacidade de as pessoas utilizarem estes recursos que já têm dentro de casa, dentro do IPDJ, mas sempre com um controle daquilo que é a área do IT. Diria que
Passando ainda mais ao detalhe daquilo que é o grande desafio das pessoas, e é sem dúvida nenhuma um dos grandes desafios que temos para resolver, a forma como as pessoas utilizam a tecnologia, a forma como controlamos a utilização desta tecnologia, mas mais do que isto, existe um grande desafio que é o desafio da cultura digital. Ou seja, não nos cabe a nós só enquanto organização ou decisores da IT fazer a disponibilização da tecnologia, temos que de facto promover uma vontade, uma necessidade, uma capacidade de fazer uma boa utilização desta tecnologia. Que estratégia é que neste caso o IPDJ definiu, ou qual é o papel do IPDJ para de facto as pessoas fazerem uma boa utilização e promoverem uma cultura cada vez mais digital? Eu, se calhar, em relação a esse ponto, destacaria três coisas. Uma foi um processo realmente de apoio à adoção que desenvolvemos nos 2 últimos anos e que ainda não está concluído, e que não resolve tudo, mas permitiu dar competências relativamente às principais ferramentas, neste caso o Office 365. Nós, se calhar, fomos, pelo feedback que tenho das primeiras, ou até se calhar atualmente ainda a única organização pública que em termos de infraestrutura está totalmente em cloud, em termos de utilização de ferramentas de produtividade, estamos totalmente suportados em Teams, nomeadamente todo o sistema de telefonia, por exemplo, e portanto esse esforço está a ser feito de dar conforto às pessoas para conseguir integrar tudo o que é o seu dia-a-dia nessa ferramenta, desde telefonemas, a gestão de relação com o cliente, e desenvolvemos também um CRM recentemente para permitir fazer essa gestão, produzir métricas dos atendimentos dos colaboradores, e incorporar isso com a gestão dos documentos, a gestão de ferramentas de planeamento, de divisão de tarefas, através de criação de grupos, de integração de aplicações nos grupos, como o Planner, ou a elaboração de questionários, com todas essas ferramentas, e com a preocupação de manter controle sobre isso. E, portanto, recentemente foi criada uma aplicação precisamente para nos apoiar no processo de governance das equipas, neste caso, que são criadas, quem tem permissões para criar, e criar alguma racionalidade nesse processo e segurança também, não é? Exatamente. Resta-me, Carlos, agradecer aqui a participação, sem dúvida nenhuma, uma experiência muito interessante e que poderá ajudar muitas organizações que estão nesta fase inicial da transição, portanto, toda esta complexidade do IPDJ, mas também a própria visão que promove junto dos colaboradores e esta boa utilização que promove das tecnologias. Portanto, agradecer em meu nome e da Claranet a participação do Carlos e, obviamente, a representação aqui do IPDJ, e apenas para reforçar, de facto, que falamos aqui de temas extremamente importantes ao dia de hoje, como o return to office, ou seja, o que é que as organizações, independentemente da sua dimensão, têm que fazer para voltar ao escritório e arranjar aqui um modelo que seja híbrido, nem 100% remoto, nem 100% físico. Falamos também de toda a questão do hybrid life, ou seja, o que é que temos que promover junto das pessoas para trabalhar digital e, obviamente, ter os índices de produtividade que desejamos, mas também toda a segurança da informação que necessitamos. E, por último, hoje, com esta partilha do Carlos e do próprio IPDJ, como é que fazemos, como é que promovemos esta inovação nas organizações, como é que promovemos o controle destas soluções e, obviamente, como é que estimulamos uma cultura que é cada vez mais digital. Portanto, em meu nome e da Claranet, mais uma vez obrigado, boa tarde a todos e continuação de um excelente dia. Acabamos de assistir a mais uma sessão da rúbrica Fast Forward, desta vez sobre a temática Customized Workplace. Contamos com a presença do nosso convidado Carlos Manuel Pereira, vogal executivo do IPDJ, que partilhou connosco os principais desafios que esta organização tem enfrentado no que diz respeito a este cenário de, digamos assim, de customização do próprio workplace e transformação digital. Os 3 tópicos principais que foram abordados nesta sessão são Enterprise Service Management, muito mais na perspectiva, digamos assim, dos desafios que as próprias organizações estão a enfrentar, os colaboradores, sendo eles também próprios clientes, digamos assim, são também eles cada vez mais exigentes ao nível dos serviços e dos produtos que lhes são providenciados. Portanto, e as organizações não são exceção nesse tipo de processos. Portanto, há uma demanda cada vez maior para que
digamos que serviços tipicamente mais administrativos, como o caso dos recursos humanos, como o caso da área financeira, a área de facilities, digamos, adotem cada vez mais metodologias ou processos alinhados com o IT Service Management. Portanto, e nessa perspectiva, existe cada vez mais uma exigência na transformação dessas mesmas áreas. Não menos importante, o fator do governance, portanto, e neste sentido, a panóplia de aplicações e a panóplia de soluções que é disponibilizada hoje em dia aos colaboradores é cada vez mais alargada, portanto, e neste caso existe cada vez mais uma motivação para que os mesmos explorem as capacidades destas ferramentas. No entanto, é muito importante que as organizações salvaguardem que, para o máximo de liberdade, exista também controlo na utilização dessas mesmas tecnologias, como o caso de soluções low-code, ou até mesmo de, digamos assim, de soluções que possam facilmente trabalhar dados existentes nas organizações, mas que requeiram controle para que, ao nível da segurança, essa esteja sempre salvaguardada. E, por último, não menos importante, o tema relacionado com a cultura digital das organizações. Não chega que as organizações disponibilizem tecnologia cada vez mais avançada e, digamos assim, mais alinhada com o que se está a passar em termos digitais. É muito importante que a disponibilização dessa tecnologia seja, obviamente, acompanhada da passagem de conhecimento e que os colaboradores, de alguma forma, possam absorver e possam usufruir dessa mesma tecnologia. Portanto, esperamos uma vez mais que tenham gostado e que tenham apreciado este nosso contributo e esta nossa partilha de conhecimento. Muito em breve voltaremos com mais uma rúbrica dedicada a Hybrid Workplace. Obrigado.